Esse é uma cápsula e nós vamos falar de um vídeo que está circulando aí na internet do Lula falando no evento de aniversário do Engels, aniversário da morte do Friedrich Engels. Para quem não sabe quem foi Engels, ele era o burguês amigo do Marx. É verdade, meu amigo, o comunismo desde o início é uma falha completa, né? O Marx vivia criticando a burguesia e coisa e tal, mas viveu a vida inteira sendo sustentado pelo Engels, que era um industrial, que tinha um monte de empregado lá, de proletários trabalhando para ele lá, que usava mais-valia, como eles dizem lá, né? Maior hipocrisia esse negócio do Engels com o Marx. Enfim, e olha só, o pessoal fala, não, porque o Lula não é um comunista. Não, o Lula é um comunista, o Lula é comunista mesmo, né? Vamos ver esse caso aqui dessa palestra que ele participou, já tem tempo isso daqui, né? 1995, cara, olha só, o Lula tinha até cabelo, nem usava fralda ainda, fraldão geriátrico que ele usa hoje, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por professor libertário do Gomes Freire e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foi publicado pelo canal de História da USP. Ih, caramba, olha só, canal enorme aqui, ó, tem 6 mil inscritos. O vídeo tem 748 views aqui no momento que eu estou vendo esse vídeo. Agora que eu falei dele, certamente vai ter mais gente para ver lá. Mas a verdade é a seguinte, não dá para ver muita coisa não, tá? A qualidade do som é terrível, uma coisa que foi recuperada mesmo e coisa e tal. Eu não vou tocar aqui porque pode dar copyright, né? Então tá aqui, essa figura que você tá vendo aqui é o Lula, tá? O Lula teve uma época que ele tinha cabelo e coisa e tal, conseguia ficar sentado sem ajuda, né? Não precisava usar fraldão geriátrico, essas coisas. Hoje em dia não tem mais nada disso, mas naquela época ele ainda conseguia fazer isso. E estava aqui no seminário do simpósio centenário da morte de Engels, com Florestan Fernandes, que é um outro comunista também de longa data, né? Enfim, o que ele fala nisso daqui? O Lula não fala nada sobre o Engels nessa palestra, pelo menos a parte que eu vi. Eu não cheguei a ver tudo, tá? É longo pra caramba. A verdade é que eu não tenho saco pra ficar vendo comunista falar de comunismo. Mas a parte que eu vi aqui, ele fala só de política. Xinga muito o Maluf, xinga muito o Mota. Lembra do Mota? Que foi o cara que privatizou a Telebrás. Hoje você consegue falar com o telefone, consegue ter um telefone graças ao Mota, né? Que era ministro do Fernando Henrique Cardoso. Ele xinga pra caramba o Mota aqui. Fala um monte de merda. Só fala de política, né? Não fala nada de teoria. O Lula sempre foi um idiota útil, né? Ele foi usado por esses comunistas todos por aí, mas ele é do meio. Ele gosta das coisas mesmo, ele gosta desse tipo de coisa de ideia comunista, né? Aqui tem a história do Engels, aqui. Ele era um rico industrial alemão, foi filho de um rico industrial alemão, o pai dele já era rico, já tinha muito dinheiro, o filho também continuou com as indústrias do pai. Sabe, tudo aquilo que os comunistas reclamam, que falam que não, porque herança, que não sei que lá, que a apropriação e o materialismo dialético e não sei que lá, que é errado, isso daí dos meios de produção, sabe, tudo de errado que o comunista fala, o Engels é. E como acontece com muitos riquinhos aí, cheios de dinheiro e coisa e tal, também se encantou com as ideias comunistas do Marx, talvez complexo de culpa, sei lá qual é o problema do Engels, né? Certamente falta de capacidade mental. Se você ler os lixos que ele escreveu junto com Marx, você vai ver que é falta de capacidade. Não tinha neurônio um batendo com o outro ali, né? Devia ter algum problema aí na cabeça do Engels para estar nesse ponto, né? Mas a verdade é essa. O Marx sempre foi um fracassado, nunca conseguiu nada na vida. Os filhos dele, muitos morreram de inanição, sem dinheiro, coisa e tal. E o Engels era quem sustentava o Marx, quem dava dinheiro para o Marx, para manter o cara escrevendo. Se não fosse o Engels, se o Engels fosse um pouquinho mais esperto, não desse dinheiro para um comunista fracassado, talvez a gente não tivesse tanto problema com as idiotices escritas pelo Marx, que tantos idiotas hoje em dia acreditam também, né? Enfim, uma das idiotices que eles falaram aqui, ó, e eles falam aqui no caso, aqui, falaram nesse seminário, não foi o Lula falando, mas foi algum outro idiota falando isso aqui no seminário, é justamente o manifesto do Partido Comunista, que é a ideia do Marx antes do Capital, né? O Capital veio depois. O Capital é visto nos meios comunistas como uma coisa mais refinada, uma coisa mais científica e coisa e tal. Enquanto o Manifesto Comunista era o que o Marx acreditava mesmo, tá na base aquilo ali, ele queria aquilo ali, né? Aí depois ele deu um jeito de... toda a história que ele inventou lá, de mais-valia, não sei o que lá, foi para justificar o Manifesto Comunista, mas ele já tinha essas ideias antes, tá? Quem acha que o comunismo é científico, esquece desse detalhe, que a derivação científica dele foi feita depois
que o Marx já tinha definido o padrão do comunismo, né? Depois ele veio com uma justificativa para tentar chegar no ponto que ele queria chegar. No final não tem ciência nenhuma, e marxismo é uma idiotice sem tamanho, e só sobreviveu tanto tempo justamente por conta de ser um monte de idiota que acredita nisso, né? Então tem aqui, se não me engano, é aqui, ó, Proletários e Comunistas, capítulo 2, é aqui que tem a parte legal aqui, ó, que tem aqui no Manifesto Comunista, e eles chegam aqui em algum... Ah, aqui, ó, isso aqui, ó. Para os países mais avançados, poderão ser aplicadas de uma forma bastante geral os seguintes tópicos, as seguintes regras, né? Expropriação da propriedade fundiária e emprego de rendas fundiárias para a despesa do Estado. É isso daí. Olha só, para você ver como é que o Lenin seguiu isso daqui. Ah, o capital, que tinha aquela toda coisa da derivação da mais-valia, valor trabalho, lorota. E é isso daqui que é o ponto central do comunismo, né? Então aqui, ó, expropriação da propriedade fundiária, fim de propriedade privada, não tem mais terra, a terra é toda do Estado, né? Pesado imposto progressivo. Ó o Haddad, ó o Tachad. Tachad quer exatamente isso, quer taxar mesmo. Ó. Repara como é que isso aqui é o programa do Lula. O Lula quer expropriar a propriedade fundiária, MST, coisas sociais, movimentos sociais, com a desculpa de reforma agrária, caralho, ele quer mesmo expropriar para fazer o comunismo. Pesado imposto progressivo, é o Tachad o tempo todo. Abolição do direito de herança. Tá vendo? Você acha que os comunistas inventaram alguma coisa depois do Marx? Não, meu amigo, é tudo do Marx, eles copiaram tudo. Você vê o pessoal falando, não, que herança é um absurdo, não sei o que lá, porque a pessoa não fez nada e herdou dinheiro e coisa e tal. E eu já expliquei para vocês que essa é a maneira errada de você ver a herança. A herança não é um direito do filho, a herança é um direito do pai. O pai que trabalhou a vida inteira e juntou aquele patrimônio, ele tem o direito de deixar aquilo para quem ele quiser. Geralmente é para o próprio filho, mas ele pode deixar para quem ele quiser. Eu acho, aliás, isso é um erro aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tem um negócio chamado herdeiro necessário. Você é obrigado a deixar uma parte da sua herança para o seu filho. Acho errado. Acho que se a pessoa quer deixar, sei lá, para o time de futebol, quer deixar para o cachorro, é dele, né? Porque o conceito é esse. A herança não é direito de quem herda. A herança é direito de quem deixa a herança para os outros, de quem construiu aquele patrimônio e quer deixar para alguém, né? Aqui, ó. Confiscação de propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. Meu amigo, confisca, oposição, ó, confisca tudo. Centralização do crédito nas mãos do Estado, através de um banco nacional com capital de Estado e monopólio exclusivo. Olha se não é isso que eles querem aqui no Brasil, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tudo na mão do Estado e coisa e tal, só o Estado que controla. Esse é o sonho dos comunistas, né? Centralização do sistema de transportes na mão do Estado. Outra lambança que fizeram aqui no Brasil. Esse monte de empresas de ônibus que tem aí em cidade, coisa e tal, que no final das contas é tudo com concessão estatal. Eu falo que é a grande besteira. Quer resolver o problema do transporte aqui no Rio de Janeiro? Deixa qualquer um prestar o serviço de transporte. Qualquer um. Você tem um ônibus, bota aí na rua e pega as pessoas e leva e pronto. O livre mercado garante que a coisa vai chegar num ponto ótimo e vai chegar. Ah, mas vai ter engarrafamento. No primeiro momento vai. No primeiro momento vai ter um monte de gente querendo explorar determinadas linhas e outros não querendo explorar outras, mas rapidamente o mercado se ajusta, porque não é lucrativo você ficar explorando a mesma linha que o outro, né? Aqui, ó, multiplicação das fábricas nacionais com instrumentos de produção, arroetamento e melhoramento de terrenos de acordo com plano comunitário, ou seja, é o comunismo mesmo, né? O Estado planejando a economia. Obrigatoriedade do trabalho para todos, instituição de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Sabe o quanto que isso deu certo, meu amigo? Eu vou te dizer o quantas vezes isso deu certo. 0 vezes. Matou gente no Camboja. O Camboja fez isso, pegou um monte de gente da cidade, falou, não, vocês vão fazer agora agricultura. Fez o exército da agricultura. Um monte de gente que nunca tinha plantado nada na vida. Acha que deu certo? Não, deu morte, né? A China morreu um monte de gente também com essa ideia. Na Coreia do Norte, por que a Coreia do Norte é tão pobre hoje em dia? Porque uma boa parte da população da Coreia do Norte morreu quando fizeram essa ideia de criar exércitos de agricultura, de pegar o pessoal da cidade, não, agora vocês têm que trabalhar no campo e coisa e tal. Unificação da exploração da agricultura e da indústria, atuação com vista à eliminação gradual da diferença entre cidade e campo. Não tem esse negócio, não, é tudo a mesma coisa. A pessoa tem que estar na cidade e no campo é a mesma coisa. Educação pública e gratuita de todas as crianças. É lógico. Por que isso? Porque é a doutrinação, para você doutrinar as crianças na educação.
Isso aqui, gente, isso aqui foi escrito em 1600 e lá vai pedrinha, cara. Isso aqui é antigo pra caramba, isso é velho pra cacete. Isso aqui é a primeira coisa que o Marx escreveu com Engels aqui, ó. E mais, olha só, eliminação do trabalho das crianças nas fábricas de forma odierna, unificação da educação com a produção material e etc. Ou seja, aquela ideia de que criança não pode trabalhar, criança é proibido de trabalhar. Eu acho que é errado criança trabalhar em atividades pesadas, é lógico que é, não deve. A criança deve ter trabalhos condizentes com a capacidade física dela e com o desenvolvimento mental dela. Mas eu acho que é muito útil para a criança trabalhar, tá? Eu acho que essa ideia de criança ser proibida de trabalhar, eu acho que é um erro no final das contas. Desde que seja algo que ela trabalhe, que não esteja forçando ela fisicamente, não esteja limitando a capacidade dela de aprender, eu sou totalmente favorável à criança trabalhar. Acho que deve, e voluntário, lógico, nunca de forma forçada, né? Enfim, repara como é que tudo isso daqui é a coisa, isso aqui é o resumo de todo o pensamento comunista. Repara como é que eles não inventaram mais nada. É só isso aqui que esse pessoal fica repetindo, remoendo desde o início dos tempos, né? Impressionante. Aqui, 1872 foi quando foi escrita essa porcaria. E até hoje a gente paga o preço por isso, né? Que absurdo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.